20: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos lhe responderam: Onde, neste deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos, e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus dizendo: Estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ou dos herodianos. E eles discutiam entre si dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra, de declarar, Pai, que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, nós estamos aqui essa noite com o nosso coração aberto, sedento, carente de ouvir a tua voz. Então fala conosco essa noite, comunica a tua verdade, a tua palavra ao nosso coração. Nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, essa noite nós entramos na metade do Evangelho de Marcos. Você pode dizer glória a Deus? A gente está desde março pregando em Marcos, irmãos. Ou seja, em algum período, se Jesus não voltar, nós terminaremos esse livro, esse Evangelho. Mas estamos caminhando texto após texto, passagem após passagem, e chegamos nessa passagem onde o tema já nos chama a atenção de cara, porque o título é A Segunda Multiplicação dos Pães. Nós vimos alguns milagres na Bíblia se repetirem. Jesus curou mais de um cego, Jesus curou mais de um mudo, Ele curou mais de um surdo, Ele fez mais de um aleijado andar. Mas em nenhum texto da Escritura diz a segunda cura do aleijado, ou a segunda restauração da visão. Mas nesse milagre aqui específico, é a segunda vez que ele acontece. E nós precisamos perceber algumas diferenças nesse texto,
para a primeira multiplicação dos pães, que nós já vimos aqui dias atrás, meses atrás, algum tempo atrás, que está ali em Marcos, capítulo de número 6. A primeira multiplicação dos pães, Jesus está na região de Betsaida, região da Galileia, região que era de um povo judeu, ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel. Nesse texto diz que Jesus, ele se retirou para a região de Decápolis, aquelas 10 cidades gentias, gregas, porém gentias, que não faziam parte do reino de Deus, não faziam parte daquele povo separado que esperava o Messias, que um dia viria buscar e reinar sobre eles. Então agora, diferente da primeira vez que Jesus multiplica os pães, agora a multiplicação não é para o seu próprio povo, mas é para pessoas que não professam a mesma fé de Jesus Cristo, que não creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. É como se Jesus agora estivesse multiplicando os pães, dando a provisão, dando a multiplicação para quem não é crente, irmãos. Jesus primeiro multiplica no meio do seu povo, entre os judeus. Agora ele está entre terreno gentio. O texto vai dizer que na primeira multiplicação, Jesus vai matar a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Especulam-se que entre 20 a 25 mil pessoas foram alimentadas naquela tarde. Já nesse texto, diz que 4.000 homens foram alimentados, também sem contar mulheres e crianças, mas nós percebemos já a diferença do número menor de pessoas. A primeira vez, as pessoas foram atraídas até Jesus, e naquele dia que Jesus estava pregando a palavra, estava tarde e eles sentiram fome. Esse texto começa dizendo que já fazia 3 dias que aquele povo estava com Jesus, diferente da primeira vez, que era apenas um dia. Vocês estão aqui comigo? Diga amém. No primeiro texto, na primeira multiplicação, diz que 5 pães foram multiplicados, e a gente lembra disso porque fizeram até música para ajudar a gente. 5 pães e 2 peixinhos. Nessa multiplicação dos pães, nessa segunda, fala que foram 7 pães, e não delimita a quantidade de peixe, mas diz alguns peixes, mas a ênfase é no pão. Perceba, a ênfase é no pão. Diga pão. No primeira multiplicação, sobram 12 cestos pequenos, que os discípulos, após alimentarem a multidão, eles recolhem as sobras e enchem cestos pequenos e carregam junto com ele. Só que agora, diz que 7 cestos grandes, a palavra aqui para cesto é diferente, então dá a ideia que eram 7 cestos grandes, diferente da primeira multiplicação. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus, ele está num terreno na região ali onde ele cura aquele homem endemoniado, e ele envia os discípulos na frente. É por isso que os discípulos vão passar por aquela tempestade, que Jesus anda sobre as águas, vai ter um encontro com eles sobre as águas, mas Jesus não entra no barco com eles. Diz que Jesus envia eles. O texto vai dizer lá em Mateus 6,45, Marcos 6,45, que olha o que diz o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto aqui, se você olhar comigo o verso número 13 a 15, vai dizer que Jesus agora, verso 10, perdão, Jesus entra no barco com seus discípulos e vai para a região de Dalmanuta. Então dá para perceber algumas diferenças da primeira multiplicação dos pães para a segunda. Por que isso é importante? Porque tem que ter algo, irmãos, que nos chame a atenção para o milagre ter se repetido. Não ia ser aleatoriamente, não ia ser à toa que Jesus ia não apenas operar esse milagre, mas esse milagre seria relatado nas Escrituras. João vai dizer que se colocasse em todos os livros da terra
tudo que Jesus fez não ia caber, irmãos. Não ia ter enciclopédia, não ia ter biblioteca que ia suportar tudo que narrasse a história de Cristo, a vida de Cristo, o andar de Cristo por essa terra. Mas, não por acaso, mas por um propósito. Diga propósito. Vocês estão aqui, gente? Diga propósito. Por um propósito, então agora, o texto de Marcos vai narrar a segunda multiplicação dos pães. E duas coisas me chamam a atenção nessas diferenciações que nós fizemos. A primeira, a ênfase no pão. Primeiro, o menino lá tem pão. Jesus fala, dá de comer. Os discípulos pegam o pão com aquela criança e dão para Jesus, que multiplica o pão. Agora, a mesma coisa, as pessoas estão com fome, os discípulos estão mandando, Jesus manda, despacha esse povo, já deu a hora, manda esse povo dar no pé. Não tem promoção de iFood esse horário, vai ficar ruim, não tem dinheiro para comprar alimento para esse povo todo, manda eles embora. Jesus diz, não, deem vocês de comer, e pergunta, quantos pães vocês têm? Novamente Jesus pergunta sobre pães. Esse texto, irmão, ele é narrado tanto em Mateus, quanto em Marcos, mas a parte que a primeira multiplicação é narrada, é mais completa no Evangelho de João. É exatamente aquele texto que Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim, nunca mais terá fome. E quando a gente fala isso, você deve lembrar junto comigo, que Jesus vira para a mulher que está ali junto ao poço, e fala, olha, se você sabe quem te pede água, você que me pediria, e eu te daria água viva, e a água que eu te dou, jorraria em você um rio, para a vida eterna. Jesus usa algumas figuras terrenas, figuras humanas, figuras que nos são conhecidas, que relacionam com algo que é feito externamente, mas entra no nosso organismo. A água mata a sede, o pão mata a fome. Quando Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele está dizendo, olha, a fome que vocês mais têm não é uma fome natural, é uma fome espiritual. O que vocês mais precisam, embora o seu estômago está roncando, você acha que o que mais precisa é de alimento, o que você mais precisa é de um alimento que não perece, porque a sua vida aqui vai acabar, mas a vida humana, meu irmão, mas não é fácil, não é difícil, minha vida é uma correria, e isso, irmãos, hoje nós estamos num tempo que a vida de todo mundo é correria. Se a gente pudesse acrescentar umas 10 horas no nosso dia, talvez ia ser pouco, ia chegar no final do dia você falar assim, meu Deus, não rendeu, não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Nossa vida é correria, mas a Bíblia nos ensina que antes de buscarmos suprir a necessidade terrena, a necessidade do nosso corpo, nós precisamos suprir a necessidade da nossa alma, do nosso espírito, que é a nossa necessidade espiritual. Tem crente passando fome, tem gente que vem para a igreja, ou que não vem para a igreja, mas está raquítico, está doente, porque não se alimenta mais do pão vivo, não tem mais força para caminhar, não consegue mais viver, não consegue se relacionar com Deus, porque está fraco, está doente. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para restaurar a nossa vida, para multiplicar a presença dEle na minha e na sua vida, que o pão espiritual, que é a presença do próprio Jesus, possa ser tão abundante, tão transbordante na nossa vida, que Ele não possa suprir apenas a nossa necessidade, mas que a presença dEle venha a ser tão impactante na nossa vida, que Ele possa suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Você pode dizer amém? Esse é o objetivo do Evangelho, irmão. Por que sobra pão? Eu quero caminhar aqui, não quero, ô Jesus, aleluia. Estou falando que tem que colocar mais 1 hora ali naquele relógio, para a gente conseguir caminhar hoje, aleluia. Esse texto, a gente pode ver que algumas coisas se assemelham com a primeira multiplicação. Jesus fala,
que ele fala? Esse povo está comigo, esse povo está com fome. Primeira coisa, Jesus sempre vai identificar a fome do povo. Jesus sempre identifica a fome do povo. Assim como na outra multiplicação dos pães, na primeira, agora Jesus identifica que o seu público ali está com fome. E Jesus, ao invés de ficar empolgado e falar, olha, eles estão muito atentos, eles estão olhando assim, mas na verdade eles estavam olhando figura de propaganda do McDonald's atrás, estava todo mundo assim, ó, fissurado. E Jesus não se engana, ele não estava pensando, nossa, estou pregando, está todo mundo fissurado. Ele sabia que aquelas pessoas estavam com fome. Por quê? Jesus sempre sabe a sua necessidade. Jesus sempre sabe o que você precisa. O problema é que a gente nem sabe o que a gente precisa. E é por isso que o nosso corpo muito facilmente engana a gente. A gente acha que precisa de lazer, quando às vezes a gente precisa de quê? Trabalhar mais. Às vezes a gente acha que precisa dormir, quando na verdade precisa acordar. Às vezes a gente acha que precisa de alimento, quando na verdade às vezes precisa jejuar. A gente precisa disso, precisa daquilo, precisa comprar, quando às vezes a gente precisa vender. Preciso ter, às vezes você precisa abrir mão. Mas Jesus sempre percebe a sua necessidade. E o texto continua dizendo que Jesus, irmãos, ele se compadece. Isso é muito bonito, porque a psicologia usa uma palavra que é empatia, que é você o quê? Se colocar no lugar do outro. O que é se colocar no lugar do outro? Vocês estão aí sentados, olhando para mim. Daqui a pouco vocês vão estar igual aquela multidão que estava ouvindo Jesus. Já vai estar pensando, meu Deus, o que eu vou comer quando eu sair do culto? Aleluia, será que tem uma promoção hoje? Né? Jesus, ele se compadece porque ele era Deus, ele abre mão da sua soberania, irmãos. Quando a gente fala que Jesus, ele abriu mão de quem ele era, não é que ele virou homem no sentido só de sangrar, não, só de ter sono, não, só de ter fome, não. Jesus no céu, ele era onipotente, diga, onipotente. Mas na terra, sabia que ele não era onipotente? Que isso, Gessé? Aí você está diminuindo Jesus. Jesus é todo poderoso, amém. Hoje ele é. Mas quando ele estava na terra, ele abre mão de alguns atributos, como a onipotência. Ele dependia do mover do Espírito. Todas as vezes que você vê Jesus fazendo alguma coisa, ele vai glorificar o Pai, ele vai dar honra ao Espírito Santo. Atos vai dizer que Jesus andava por todas as partes, fazendo o bem e repreendendo, libertando os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Em todo o tempo, a presença do Pai, a presença do Espírito, que vai ser o poder operador na vida de Jesus. Jesus, quando ele está sendo batizado, não é simbolicamente apenas, ele recebe o Espírito Santo sobre ele, como uma capacitação. Mas Jesus é o próprio Deus, Jesus e o Espírito Santo, é a Trindade, é uma pessoa só. Por que ele recebeu o Espírito Santo? Para que a gente entenda que naquele momento ele estava como homem, precisava da capacitação do Espírito, precisava do que? Ser empoderado, como o pessoal gosta de dizer hoje, precisava do poder do Espírito Santo, o dunamis de Deus, era no poder do Espírito que ele se movia. E porque ele se movia no poder do Espírito, ele tinha o quê? Uma compaixão sobrenatural. Porque ele vê a fome do povo, e além da onipotência, eu poderia gastar algum tempo aqui, mas não vou gastar por causa da hora, falando sobre alguns atributos, mas basicamente, onipotência, onipresença e onisciência, ele não tinha, ele dependia do Espírito Santo. Então quando ele fala para a mulher lá, tiveste 5 maridos, o que tem agora não é seu, ele fala isso por quê? Porque o Espírito Santo era com ele. Jesus disse que ele caminhava, ele ia para uma cidade para outra, ele entrava no barco, ele dormia. Se ele fosse onipresente, ele não precisava fazer isso, concorda comigo? Então basicamente está claro que Jesus abre mão desses atributos, mas tem algo que ele não abre mão, que é da sua compaixão. Porque a compaixão está ligada ao amor, está ligado a quem ele é.
A gente costuma dizer, Deus não tem amor, Deus é amor. E Jesus, ele era o próprio amor caminhando nessa terra. Então, quando ele via a necessidade de alguém, o coração dele ficava compungido, ficava quebrado, ficava impelido a agir em prol daquela pessoa. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente diz que nós somos discípulos do mestre, mas não temos o coração do mestre. A gente vê alguém padecendo necessidade, vou orar por você. Vai com Deus, vai na paz. Ih, rapaz, Bismarck me mandou uma mensagem, eu não vou nem ver a mensagem, porque vai que ele está me pedindo alguma coisa. É ou não é? Vocês não, vocês são mais crentes que eu, mas algumas pessoas fazem isso. Às vezes nós não temos o coração de Jesus, a compaixão de Jesus, e isso é o que eu acho mais bonito. Jesus tem compaixão de uma multidão de gentio, irmão. Porque ter compaixão da família, da fé, compaixão dos da sua casa, é uma coisa que a gente espera. Agora, ter compaixão, irmão, Jesus entregava a cesta básica para quem era do candomblé, do espiritismo, de qualquer outra religião. Se estivesse padecendo necessidade, Jesus era aquele que ia lá estender a mão. Ah, precisa disso, precisa daquilo. Ele tem a religião dele, ele que busque lá o Deus dele, ele que busque lá o lá dele, mas aqui não. Nem é membro da igreja, porque ele está vindo pegar aqui. Está achando que ele é quem? Que é mais especial que alguém? Domingo de manhã, domingo à noite. Tem gente que só vem domingo à noite, chega atrasado, sai antes do culto acabar e acha que tem força para caminhar o caminho longe de Jesus. Longe que eu digo assim, sem estar no âmbito religioso. Jesus se preocupa com aqueles que podem desfalecer pelo caminho. Verso 4, os discípulos perguntam, a mesma pergunta da outra vez. Onde que a gente vai comprar pão? E ele pergunta quantos pães, e os discípulos dizem 7. E semelhante à primeira, Jesus também manda que a multidão se assente no chão. Depois toma os pães também, dá graças, parte e entrega para os seus discípulos, para que os discípulos servam a multidão, que isso é uma coisa que a gente precisa entender, que os discípulos distribuir. O povo também come até se fartar, igual na primeira multiplicação. No final sobram, 7 cestos cheios de pão. Mas perceba, sobra no reino de Deus nunca é para se jogar fora. Lembra da mulher Cirofenícia? Ela está dizendo, mestre, Senhor, Quírios, os cachorrinhos também comem da sobra, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Irmão, nem sei como que se fala isso, mas dá enfoque, vocês entenderam, né? Nesse texto, na explicação que Jesus vai dar, após ele já ter feito o milagre. Volte comigo em Marcos 6. Deixa eu achar. Aleluia. Marcos 6, 52. 51. Jesus multiplica a primeira vez os pães, fala para os discípulos, entra no barco, vai na frente, vai que eu estou indo atrás. Os discípulos obedientes vão lá e obedecem seu mestre. Perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Ainda não percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Por que isso é importante, irmãos? Perceba que a ênfase é no pão. Diga,
pão. Enche a boca e fala, pão, pão. Gostei dessa brincadeira, pão. Minha necessidade terrena. Eu não posso deixar que o pão acabe. Jesus está pensando, dizendo para eles, eu não posso deixar que a fé dos meus discípulos acabe. Eles não estão entendendo, está faltando fé. Confie em mim. Jesus, na primeira multiplicação dos pães, irmãos, ele multiplica os pães, faz aquele mistério todo lá, e quando os discípulos veem Jesus, eles não o reconhecem, acham que Jesus é um fantasma. Aí eles tomam um susto. Quando Jesus chega perto deles, diz: coragem, não tenham medo, sou eu. Sabe por quê? Sempre quando você está numa tempestade, você esquece o que Jesus já fez por você. Sempre quando você está passando por um momento difícil, você perdeu alguém, não se guiar por fé na tempestade é andar em escuridão. E muita gente está se perdendo. Olha o que Jesus diz: vocês não se lembram. Duas coisas comprometem a nossa vida espiritual. Primeira delas, amnésia. Diga amnésia. Amnésia espiritual. Jesus faz algo hoje. Você orou, você pediu, fez campanha, fez propósito, aconteceu. Passou um tempo, levantou alguma coisa, uma tempestade, algo diferente aconteceu, você fica pensando assim: cara, não sei por que isso está acontecendo. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Cadê Jesus? Jesus sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. Tenha convicção disso, querido. Amém? Aleluia. Ô Jesus, me ajuda, Senhor. Jesus diz, vocês entenderam, né? Que o povo estava com amnésia. Qual a outra coisa que atrapalha a nossa vida espiritual? Diga, cegueira. Cegueira espiritual. Tem gente que se esquece o que Deus fez. Tem gente que não consegue enxergar. E por que isso é importante? Porque ambas levam a nos distorcer. Conhecer Jesus e não ter revelação de quem Ele é. É possível conhecer o Logos e não conhecer o Rema. Conhecer a teoria, mas não conhecer a prática. Conhecer a palavra de Deus e não conhecer o Deus da palavra. Infelizmente hoje, eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo é o que melhor ilustra isso. Você vai evangelizar, meu Deus do céu, as pessoas querem pregar para você, porque as pessoas querem dizer para você que elas conhecem Jesus melhor do que você mesmo. Rapaz, já fiz muito isso que você está fazendo, evangelizar, acho até bonito. Já fiz muito isso. É ou não é? Então Jesus fala do fermento dos fariseus, fermento de Herodes. E eu queria falar com vocês 3 características do fermento que fala sobre influência. Diga influência. Vocês estão aqui? Diga influência. Obrigado, me ajuda. Por que Jesus está falando do fermento? Porque o fermento tem uma influência, tem um poder. Primeira característica, por se misturar, ele é capaz de ficar escondido na massa. Jesus está dizendo da hipocrisia dos fariseus. Porque o hipócrita, irmãos, no meio de todo mundo ele parece crente. Ele parece, vem de hipócrisis, que quer dizer ator. Eles atuavam. O que o ator faz? Ele representa o papel que não condiz com a realidade. Nem sempre, né? Tem ator que condiz com a realidade, tudo bem, né? Faz um rico, eles são ricos, aí tudo bem. Mas geralmente eles representam o papel que nem sempre condiz com a realidade. Eles atuam, eles representam. E o fariseu, ele é bom de representar, ele é bom de atuar. Jesus está dizendo, cuidado com isso, cuidado com essa influência. A advertência de Jesus aqui no verso número 15, quando os discípulos estão no barco, advertiu-os, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Cuidado com a influência desses religiosos. E olha que forte, irmão. Gosta daquele pão francês, bonito, quentinho, que o cheiro dá até água na boca da pastora Isadora, né? Aquele pão gostoso, com a manteiga derretendo assim, quentinho, aleluia, né? Pecado, isso é pecado, depois me perdoa. Mas, o que acontece?
Tem piedade dos discípulos de pão terreno, aleluia, né? Vai falando de pão, fui falar de pão terreno, mas tem muito fermento ali. O crescimento daquele francês não foi o crescimento natural, foi o crescimento de um francês igual a Mbappé, que cresceu muito, horrível, né? Não foi o crescimento natural, cresceu porque tinha fermento, e às vezes esse crescimento chama a atenção da gente. A gente para fazer com que alguém apareça e Jesus desapareça. Que eu cresça, Deus diminua, eu apareça e Ele se constranja com a minha glória e todo o meu maravilhoso Deus, né? A pessoa gostou, né? Foi desafinado, mas pelo menos vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem gente, irmãos, que quase que lê João 3,30, que Ele diminua e que eu cresça. Que eu cresça e que Jesus diminua. Um pouquinho de fermento pode alterar a essência. E aqui, irmãos, eu quero pular, aleluia, para o verso número 22. Quem está comigo, diga amém. Que título? Aparentemente, Marcos diz, e quer dizer o que ele tem que fazer para curar, o que ele tem que fazer para resolver aquele problema. A nossa oração não deve ser para ensinar Jesus como Ele deve agir, que a gente possa ser humilde o suficiente para apenas pedir: Pai, seja feita segundo conforme a Tua vontade, seja feito conforme Tu queres. Mas os homens, num desespero, eles levam o cego, eles suplicam: toca nele, porque na cabeça daqueles homens, Jesus precisava tocar para aquele cego ser curado. Jesus não precisa fazer o que a gente acha que Ele precisa para Ele fazer o que Ele precisa fazer, entendeu? Se não entendeu, vai com essa para casa que Deus vai te revelar. 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir, diga cuspir, nos olhos do homem, impor-lhe as mãos. Jesus pergunta: ela é temporária. Os discípulos, naquele momento, não conseguem enxergar Jesus, não conseguem ver Jesus. Mas assim como aquele homem, após um segundo toque, após Jesus se revelar, agora eles podem enxergar Jesus claramente. Eles conseguem, a partir desse texto, que a gente vai compartilhar se Deus não voltar na semana que vem, Pedro é capaz de dizer: eu sei quem Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu enxergo claramente, agora eu tenho a revelação. Aí sai, porque cegueira do discípulo precisa ser temporária, mas a cegueira dos religiosos, irmãos, ela é permanente. Religioso não consegue enxergar Jesus. Pelo contrário, religioso vê Jesus como um meio para. Jesus é apenas um degrau para alcançar algo que ele deseja. Você está aqui comigo, diga amém. A visão parcial do cego nos ensina que é possível ser tocado por Jesus e ainda assim ter uma visão distorcida. Outra coisa que nos ensina é que às vezes é necessário um segundo toque de Jesus para que a nossa visão seja totalmente restaurada. Os discípulos que nada seja mais importante, até que nada mais importe, você deseje o Mestre. Ele pode multiplicar, ele pode curar, ele pode, mas eu quero é Ele, porque se Ele não fizer nada, eu continuo querendo Ele. Ele prometeu fazer, mas se Ele não fizer, eu quero Ele.